Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Lobo e eu vou mostrar para vocês hoje como desenvolver uma caixa de lápis de cor do zero, certo? Do projeto inicial de embalagem até o 3D para divulgação em redes sociais, o material impresso, enfim, toda a concepção de um projeto do zero até a finalização para materiais de divulgação, entre outros. Eu já criei esse nome fictício, que se chama Criativa Cor, e baixei essa faca de corte. O site que eu fiz o download dela, eu vou deixar na descrição do link do vídeo, certo? Ele já vem dimensionado, é bem legal. Vocês podem fazer o download e abrir em qualquer outro editor gráfico que ele vai funcionar, beleza? Esse padrão ele é projetado para 12 cores, mas caso vocês tivessem com um projeto diferente, poderia se ajustar. Vocês poderiam comprar um lápis de cor de uma concorrente, abrir a caixa e tirar medida por medida, certo? Criar a caixa de vocês do zero. Podem ajustar também, dependendo da empresa que vocês estejam atendendo, o padrão deles pode ser diferente, enfim, isso varia um pouco. Mas a nível de estudo eu baixei desse site e vai servir para gente para eu ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. O nome da empresa eu pensei em Criativa Cor, desse lápis de cor. Eu estou usando a fonte Aller para esse projeto, que eu acho uma fonte bem lúdica, bem legal. Como o público-alvo vai ser crianças para esse projeto que eu estou desenvolvendo, é um projeto fictício, essa fonte está legal. Se fosse um público profissional, eu selecionaria outra fonte, uma fonte um pouco mais sóbria, talvez até com serifa, entendeu? Uma fonte como essa aqui poderia ser legal, ou se sem serifa, uma fonte sóbria, bem reta, que transparecesse seriedade, certo? Uma Montserrat também talvez ficasse legal se fosse para um público profissional. Enfim, o ideal é vocês terem pesquisa, ter uma biblioteca, ter referências, certo? Pesquisar concorrentes. Para esse projeto eu já fiz uma pesquisa inicial e eu já tenho noção de mais ou menos o que eu vou produzir. Bem, inicialmente eu pensei na cor lilás, um pouco roxa aqui, mais ou menos esse tom. O padrão de cor, sempre se atentem. Se for produzir algo para impressão, é interessante se trabalhar com CMYK. Existem padrões de impressora que conseguem chegar a tons RGB, mas o ideal é trabalhar com CMYK. Eu vou fazer um segundo vídeo mostrando para vocês a diferença de CMYK para RGB, mas de início CMYK, beleza? Eu pensei em utilizar esse texto branco e aqui colocar 3 cores diferentes para dar destaque ao nome cor. Tá legal, ficar até as cores do Brasil, né? Eu vou simular um efeito de zigue-zagueado, como se tivesse riscado, algo rústico, né? O Illustrator ele tem uma ferramenta muito boa para fazer isso. O Affinity Design não. Tá bacana, vou converter em curvas. Vou desagrupar. Copiei 3 vezes. Esse eu adiciono. Esse adiciono no R. Esse adiciono no O. E esse adiciono no C. Legal.
dar uma rotacionada aqui para ficar uma coisa um pouco mais lúdica. Vou agrupar os três e vou adicionar um efeito de camada. Esses efeitos eles também possuem no Illustrator e no Photoshop. Chanfro em entalhe. Fica bem legal. Não exagerar muito, porque pode ficar meio um pouco brega também. Às vezes não fica muito legal efeitos como esse. Mas vai variar muito da aplicação. Às vezes até um contorno pode ficar legal, um contorno que é uma coisa tão repudiada em alguns projetos. Nesse caso pode ficar interessante. Minutos cria um efeito 3D bem legal aqui. Bem, fiz um grupo para manter a organização. O arquivo original dessa faca ele possui um vazado aqui, certo? Ele possui um vazado. Eu já apaguei ele, vou criar um personalizado. Esse vazado ele exibe o conteúdo que está dentro da caixa, que no caso seriam as coleções. Sempre tenham muito cuidado quando vocês forem desenvolver algo que envolva corte, porque tudo tem limitação no mundo real, né? No mundo digital vocês podem fazer algo que tá legal, tá super usual, tá bonito, mas para produzir pode ser que tenha essa dificuldade. Então a comunicação com as empresas que vão produzir as embalagens ou o produto final de vocês é essencial. Às vezes pode parecer um pouco estranho, mas quando você vê as coleções passando aqui, por esse espaço, dá um efeito bem legal. Então é sempre bom às vezes vocês fazerem um teste com um protótipo, imprimir isso aqui numa jato de tinta, cortar, colocar as coleçõezinhas aqui, testar, enfim, antes de ter o produto final, testar, ver como ele se comporta no mundo real, certo? Isso é essencial. Tá legal esse conteúdo. A quantidade de coleções eu acredito que mereça um destaque maior. Não precisa ficar tão tímido ali no canto. Esse 12 cores pode ficar maior, até porque essa caixa ela é pequenininha. Esse quadrado ele tem 9x9, então não é uma peça tão grande. Tá criando forma. Uma coisa que eu acho legal em embalagem é sempre se ter um shape, é sempre se ter algo que marque, sabe, naquele produto, algo que você bata o olho e lembra, ah, não, aquela forma, aqueles tons é daquele produto em específico. Nem sempre vai ser possível criar isso, às vezes não convém para o projeto. Só que tentar fazer esses shapes, essas formas é legal, porque isso agrega muito a lembrança que o consumidor vai ter do teu produto. Então vou fazer um teste aqui. Bem, tudo nesse ponto do projeto, tudo se baseia em testes. Eu já tenho experiência com cores,
certo? Então essas duas cores elas ficam bem harmoniosas. Você pode usar sem medo essas duas tonalidades, principalmente para um projeto como esse. Fica legal, fica legal. Tem marcas que trabalham com apelativos, é legal também. Vou usar o termo cor intensa. Ponta resistente, que é uma coisa bem chata, né? Você desenhar e pintar e a ponta quebrar. Cor intensa, ponta resistente. Trabalhar um terceiro aqui. É sempre bom fazer pesquisas, certo? Porque às vezes os concorrentes eles já te apontam o que o mercado está procurando. Então, fazer essa pesquisa é essencial para o teu projeto correr bem, certo? A nível de teste, como nós estamos desenvolvendo aqui só para nível de estudo, só vou copiar o cor intensa, vou reduzir um pouquinho, deixar como está. Mas isso é essencial que essa pesquisa ela seja feita, porque ela vai direcionar o teu projeto. O mercado ele já te dá muitas dicas do que é legal e do que não é legal de se fazer. Isso não significa dizer que vocês não possam usar no projeto de vocês. Vocês podem sim, isso é saudável. Só que tudo tem limite, certo? Tudo tem limite e o trabalho de pesquisa ele é essencial para vocês não errarem no projeto de vocês. Então sempre aconselho pesquisar referências, concorrentes, fazer pesquisas de mercado. Isso é essencial. Estou diminuindo um pouco o espaço aqui, para quem não gosta desse tipo de prática, mas eu faço, entendeu? Eu peco nesse ponto. Eu não vejo nenhum problema nisso. Para o verso, eu dou uma dica bem legal para vocês, que com certeza vocês já devem ter visto isso, são essas formas brancas. Por que é interessante fazer isso? Dependendo do produto, da embalagem, do fornecedor, da pessoa que está produzindo, o clichê, ou dependendo da forma que ela tá sendo feita, pode se desgastar. E se vocês tiverem, por exemplo, vou apagar aqui e vou fazer um texto. Se vocês tiverem um texto com um fundo muito colorido, muito cheio de cores, com o tempo o clichê, ou dependendo do processo de impressão que a empresa esteja usando, esse texto ele começa a se desgastar, a tinta às vezes entra para dentro do teu texto, tornando quase que ilegível o conteúdo que vocês colocar aqui. E dependendo do produto, ainda vou mais longe, existem normas para se produzir a embalagem. Eu vou fazer um vídeo posterior, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando disso, que existem normas dependendo do produto de embalagem, certo? E que vocês têm que seguir, não tem escapatória. Então, para o verso, voltando aqui, eu faria uma forma branca e colocaria o texto o mais contrastante possível, de preferência preto. Pronto. Como isso é só um teste, eu não vou digitar aqui a forma de uso, os cuidados que tem que se ter.
com o produto. Não vou, porque é só um estudo. Vou reduzir um pouquinho aqui, levando em consideração que aqui vai ficar os dados do fabricante e o código de barras. Vou dar uma arredondada. E pronto. Basicamente é isso. Isso aqui também é vazado no produto final. E seria basicamente isso, pessoal. A base da embalagem está feita, certo? Tem fabricantes que botam ilustrações aqui. Como é um vídeo rápido, eu não vou criar nenhuma, certo? Para uma demonstração tá ótimo. Isso aqui vai ser o arquivo que mais para frente eu vou gerar o 3D, que vocês vão acompanhar do zero. Toda a produção, eu vou apresentar toda a produção para vocês. Para finalizar aqui, eu só colocaria aqui do ladinho não, corta. Já adicionei desse lado e pronto, basicamente seria isso. É legal também até adicionar no verso. Pequenininho aqui, ó. Talvez na tampa também. Eu não sei o sentido que ela vai fechar aqui, mas eu acredito que esse aqui seria o ideal, certo? Então tá aqui, pessoal, tá finalizado. Nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como trazer esse arquivo para o 3D e criar os renders para publicidade, para as imagens de redes sociais, de todo o projeto, para que vocês consigam começar e finalizar um projeto como esse. E é isso.